Esse parágrafo aqui resume, junto com essa manchete, o flautista de Genebra diz que o governo Lula prevê sanções e abalo econômico com facções declaradas terroristas. E olha a inversão, né, dos fatores, da ordem e a mente doentia dessa galera. A transformação de grupos criminosos e do narcotráfico em entidades terroristas minaria a classificação de risco de investimentos do Brasil, afastaria o capital estrangeiro e poderia gerar uma proliferação de sanções comerciais e financeiras contra o país. O cenário foi desenhado pelo governo Lula. Isso que é uma análise do impacto que poderia ter a implementação da proposta do bolsonarismo para que PCC e Comando Vermelho sejam tratados como terroristas. Ou seja, os caras estão com medo de ter uma legislação dura demais, né, e tudo mais. Mas pensem comigo o seguinte: se a legislação vem para dar poder para o Estado combater essas facções e finalmente livrar o Brasil desse mal, que é o crime organizado, que é possível consertar, vários países do mundo conseguiram reduzir a criminalidade, por que o governo estaria com medo? Se o governo está com medo, é porque o governo está assumindo que não tem capacidade de frear essas facções. E se o governo não tem capacidade, eu acho que devia renunciar. Porque esse é um problema estrutural do Brasil que está ficando pior a cada dia. Você não precisa ter medo se você tem certeza que você vai erradicar o problema. Tem medo, quem sabe que não vai. A galera tá invertendo o ônus da coisa. A preocupação é com dinheiro. É com dinheiro no final do dia. Com dinheiro. Ó, o dinheirinho. O dinheirinho. Da Faria Lima. É, que loucura, bicho. Que loucura. Aí vamos dar uma olhada no projeto. Tá tendo algumas mudanças. Não tem ainda o texto final. Conversei com algumas pessoas. A maior parte não conseguiu bater o martelo. Então, eu vou me furtar a bater o martelo sobre essas mudanças, mas eu acho que essa fala do Rafael Gloves parece que é meio que o cenário atual. Jogaram o Derrite nessa pra se queimar, tá nítido. É muito fácil, sabe, chegar e jogar pedra no Derrite e falar lá, tá fazendo o que fulano, ciclano, beltrano querem, isso, aquilo, outro. Eu acho que é fácil. Óbvio que o Derrite também, se ele achar que o certo é esse daqui, coloca lá o projeto, vota, se não votar, derruba, também pode seguir por esse caminho. Mas eu acho que dá pra notar que não é algo, esse projeto não é algo tão trivial, né? A gente começou falando, inclusive, do judiciário, que o judiciário já falou que, do jeito que tava, ia ter problema de constitucionalidade. E aí já começaram a ter várias mudanças, já tem 3 versões do texto até o momento, aí tá ali, ó, Derrite recua, tira terrorismo do pé de facção e mantém funções da PF. Então, já não vai mais classificar como instituições terroristas. Aí já tá indo. O quanto vai desfigurar e o quanto vai impactar no final, eu não sei. O Rafael foi perdendo a paciência aí ao longo do tempo. No fim, não vai mudar quase porcaria nenhuma. Derrite foi jogado nessa para ser queimado. Aí ele coloca, né? Relator recua e apresenta novo texto de antifacção sem alterar a lei, antiterrorismo e atribuições da PF. Terceira versão do parecer busca superar divergências geradas pelas versões anteriores. Derrite voltou atrás e decidiu não vai mais mexer nas definições do terror nas competências da PF. E aí o Rafael fecha o seu comentário com isso daqui, com essa outra notícia, que é o gancho para a próxima, que fala assim, ó: Derrite faz terceiro parecer e atende a principais pleitos do governo no projeto antifacção. Aí você tem que ponderar, tem que olhar realmente que tá bem bonitinho, como é que vai estar esse projeto final, bater o martelo. Eu acho que não vale jogar pedra ou também passar pano até o presente momento. Calma, é olhar, formar uma opinião nesse segundo, não vai mudar o Brasil. Obviamente que eu acho que apoiar e cobrar que exista um combate real ao crime é muito importante. Só que às vezes o cara, vamos olhar o cenário, né? Olhar pelo lado bom. O seguinte, o lado que o cara tá fazendo isso com boas intenções. Pode olhar o quê? Olha, a gente tá num momento que existe um clamor em torno da segurança pública, entre colocar um texto perfeito, que não passe, e um texto que vai trazer algumas melhorias, mas é o que tem para hoje, talvez esse seja um caminho. Talvez é isso que está sendo discutido nesse momento. Não sei. Talvez realmente a coisa embolou, já colocou os pés pelas mãos. Tem que observar ao longo do dia mais coisas que vão sair. E esta pauta é um ótimo exemplo, e aqui lembra muito a reforma tributária, de algo que seria importantíssimo que nossos políticos falassem. Porque os nossos políticos estão lá, estão no parlamento, eles participam das discussões. E aí eles podem nos trazer informações mais apuradas, com menos ruído, e a gente não ficar tão dependente das redes sociais. Um ótimo tema para os nossos parlamentares falarem. Isso é tema para gravar vídeo. Isso é tema para explicar para a população o que está acontecendo. Até para o povo saber como se posicionar. E aí? É para a gente reclamar ou aplaudir o Derrite? O que a gente faz nesse momento, sabe? E o povo fica assim, meio às cegas. E aí o Globo comenta o seguinte, e aqui eu não acho que ele tá fazendo uma crítica ao Derrite nem à oposição como um todo, né? Repito, não existe direita no Brasil. Sem Bolsonaro, esquerda joga no modo easy. E aí você pode pegar isso aí em vários pontos. Vamos falar que eu tô passando pano, mas pelo que me consta,
Toda vez que o governo Bolsonaro tentava fazer alguma coisa aos trancos e barrancos, naquelas lives com um microfone horrível e uma câmera ruim, Bolsonaro tentava comentar sobre o que estava acontecendo, tentava esclarecer pontos que estavam meio nebulosos, né, das políticas públicas que ele queria implementar. Ele avisava sobre algumas medidas provisórias, alguns projetos que, poxa, a gente tá pensando em tirar isso daqui do papel, vai ser mais ou menos assim, tá, ppp, pipipi. Poxa, o Jair fazia isso e trazia o povo junto. Eu acho que trazer o povo junto. Veja como foram algumas leis, tipo a própria reforma tributária. Quantas e quantas vezes não foi comentado? Até manifestação de rua teve na época, né? Sinal que o povo estava entendendo minimamente o que estava acontecendo. Então, é importante politizar as pessoas, explicar o que está acontecendo para o povo não ficar perdido. Com o Bolsonaro acontecia dessa forma. Quando a gente teve a reforma tributária, olha que coincidência, que é igual esse tema. Você pegar o Atlas lá, tá registrado. Se você voltar nos vídeos da época também. Por basicamente, gente, eu acho que foram uns 17, 18 dias, só Bolsonaro comentou sobre o tema entre os políticos da direita. E eu ficava comentando sobre isso. Antes de alguém falar sobre isso, se eu não estou enganado, Bolsonaro já tinha feito 3 a 4 falas mesmo, falar, não escrever, falas em público, que uma foi ele meio que chegando de viagem, alguma coisa, com a camisa amarela toda desgastada, uma depois falando pra Jovem Pan, a outra, quando ele foi na Lesp, recebeu alguma coisa, acho que uma medalha, e acho que teve mais alguma. Fora os tweets que ele fez, pra explicar. Aí ficava, pô, esse projeto aqui tem esse ponto aqui que é meio ruim, tem esse daqui, aquilo, outro. Até pra falar, bicho, será algo bom ou era ruim, se a gente tem que apoiar ou não. Eu acho que é postura de líder, acho que é postura de político, dialogando com sua militância, dando uma direção, né? Sem Bolsonaro, a esquerda joga no isso. Então eu acho que, não sei se o Gloves pensou nisso tudo quando ele escreveu isso. Mas eu acho que, se ele não pensou, acertou onde não viu. Acertou onde não viu.